Meus irmãos, Padre Desmar Andrade, dia 13 de outubro, meus irmãos. Que alegria estar hoje com vocês. Claro, não existe nenhuma memória litúrgica, mas hoje é um dia muito importante também porque foi o último dia da aparição de Fátima, onde o sol se mexeu no céu e comprovando a veracidade daquele grande milagre, daquela grande aparição. Meus irmãos, aos devotos de Nossa Senhora de Fátima, um grande abraço. E lembremos que o nosso Deus se faz presente através da sua mãe, Maria Santíssima, que continua a manifestar o amor de Deus na história da humanidade. Mas vamos lá ao Evangelho. Estamos aqui no 28º domingo do tempo comum. Já estamos em outubro, né, galera? Meu Deus! Como o tempo passa rápido. Por isso, aperta os cintos aí, segura na cadeira, porque nós iremos começar nessa grande viagem que é o mergulho na Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom. E mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho e não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus, então, olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse novamente: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus. Mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhes: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai e filho, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vejam só. Nós, no Evangelho de hoje, essa passagem é muito conhecida, o encontro de Jesus com o jovem rico. É o único encontro que nós encontramos na Palavra de Deus, nos Evangelhos, onde a pessoa que se encontrou com Jesus não sai feliz. Pelo contrário, sai triste. Os cegos de Jericó saíram louvando a Deus. Os paralíticos saíram louvando a Deus. A sogra de Pedro saiu servindo a Jesus, mas este jovem não. Por quê? Porque ele era muito rico. Vejam que a questão central não é a riqueza, mas é porque este homem encontrava na sua riqueza algo mais importante do que Jesus. Encontrava na sua riqueza algo mais importante do que Jesus. Eu ousaria dizer que esse jovem chegou triste para Jesus e saiu mais triste ainda, porque não encontrou em Jesus a resposta que ele esperava. Chegou triste por quê, padre? Não fala nada na Escritura. Por quê? Ele disse: Mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Ou seja, aquele homem tinha um coração inquieto com um desejo de salvação. E Jesus diz: olha, cumpre os mandamentos. No elenco dos mandamentos, Jesus só fala dos mandamentos negativos. Não matarás, não cometerás adultério, não. E só um mandamento positivo: honra teu pai e tua mãe. Interessante Jesus não fazer nenhuma referência ao primeiro, ao segundo e ao terceiro mandamento. Mas vejam, eu já tenho feito isso. Eu faço isso, Jesus. Ou seja, eu sigo a lei bem direitinho. Talvez Jesus não perguntou isso a ele, mas talvez quisesse perguntar:
Sim, meu filho, então o que te falta? Como diz o Éden, o que te falta, cara? O que te falta? O que te falta? Se tu segue os mandamentos, então por que tu vens a mim? Sinal de que o coração dele desejava algo mais. Sinal de que uma vida somente conforme a lei não preencheu o coração daquele homem. Então Jesus olha com amor para ele. Olha que passagem linda, não é? Senhor, eu tenho feito isso desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor, no versículo 21, e disse: só te falta uma coisa então. Vende tudo o que tens. Dá aos pobres e terás o reino do céu, e depois vem e segue-me. Não adianta só dar aos pobres, como diria São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu doasse os meus bens aos pobres, se eu não tivesse o amor, eu nada seria. É o amor a Jesus. É dar aos pobres e seguir a Jesus. É pelo reino. Não é assistencialismo, é pelo reino. Só te falta isso, meu filho. Jesus olhou para ele com amor. Certamente, se esse jovem seguisse a Jesus, quem sabe a grande vocação que ele tinha, quem sabe, ousado dizer isso, mas quem sabe não seria ele o discípulo amado. Jesus olhou para ele com amor. E mesmo diante de um amor tão grande, ele preferiu as suas riquezas. Ele não foi como aquele vendedor sábio que Jesus fala em uma de suas parábolas, que encontrou um tesouro precioso, vendeu tudo que tinha para comprar aquele campo. Como aquele negociante inteligente que, encontrando uma pérola preciosa, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. E vendeu por quê? Porque sabia que o terreno e a pérola que ele compraria teria mais valor do que todos os bens que ele tinha. É Jesus, meus irmãos, nossa pérola preciosa. Então Jesus olha para esse exemplo concreto e diz aos seus apóstolos: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Qual é a riqueza, meus irmãos, minhas irmãs, que nos impedem de entrar no reino dos céus? Na primeira leitura nós lemos que a sabedoria é preferível do que os tronos, que a sua riqueza, a riqueza da sabedoria, é mais preciosa do que o ouro do mundo todo. E o ouro do mundo todo é um punhado de areia. É por isso que Paulo diz em uma de suas cartas: considero tudo como esterco por amor ao Evangelho. Amei a sabedoria mais do que a saúde e a beleza, e quis possuí-la mais do que a luz, pois o esplendor que dela irradia não se apaga. Todos os bens que me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está em suas mãos. E Jesus é a sabedoria encarnada, como diria São Luís Maria Grignon de Montfort, naquele texto da oração da consagração à Virgem Maria pelo método de São Luís Maria. Ó sabedoria encarnada! Então, se a sabedoria é tão grande, mas imagina a sabedoria encarnada, vale mais do que todos os tesouros dessa terra. Por isso que vale a pena abandonar tudo. Para ganhar o reino, para ganhar Jesus, para ganhar o reino, vale a pena, meus irmãos, dar tudo. Dar tudo pelo tudo. Ou melhor, dar tudo para o mais do que tudo. Vejam, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Mesmo que não sejam riquezas materiais, mas quantas vezes nós conquistamos coisas que são impedimentos para ir ao reino dos céus. Não somos disponíveis para abandonar nossas próprias ideias, nossas ideologias, nessa época de política. Quantas pessoas às vezes se afastam da igreja por ideologias políticas, por debates políticos? Infelizmente, em algum momento da história daquela pessoa, o valor da religião se encontra abaixo do valor da política. É uma riqueza que trocou-se o reino dos céus por esta riqueza. Compreendem? E aí, Jesus aproveita isso para mostrar que a salvação também não é alcançado pelos homens. Como é difícil a um rico entrar no reino dos céus de Jesus, e os apóstolos ficam espantados. E Jesus continua: meus irmãos, como é difícil entrar no reino dos céus. E aí os apóstolos perguntam: então quem vai se salvar? Olha, para os homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus tudo é possível. Portanto, a salvação ela é graça de Deus.
ela não é fruto dos nossos esforços, não é fruto da nossa força de vontade, meus irmãos. A salvação é graça de Deus. E, portanto, uma graça que nós devemos pedir, nós devemos clamar. A salvação não é alcançado quando eu cumpro todas as minhas obrigações religiosas. Mesmo que eu seja um cristão impecável, eu não mereço a salvação. Por quê? Porque ela é dada como graça de Deus, ela é gratuita. Não existe nada que o homem possa fazer para comprar a salvação. Como diria o livro do Cântico dos Cânticos, aquele que, ainda que eu tentasse comprar o amor, com todos os tesouros desse mundo, seria tratado com desprezo. Maldito homem, meus irmãos e minhas irmãs, que acha que alcançará a salvação com as próprias forças. Nós somos esses miseráveis que precisam da graça de Deus. É por isso que Pedro clama no Evangelho: Senhor, e nós? Nós que deixamos tudo para te seguir, o que ganharemos? Jesus promete 100 vezes mais aqui na terra, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. 100 vezes mais. Essa passagem é tão importante para os membros da comunidade de vida. Deus dará 100 vezes mais. 100 vezes mais casas. Por uma casa que você abandona, nós temos 40 e tantas casas, sei lá, muitas, que são suas. Claro, não são propriedades suas, mas são suas, porque você abraçou esse estilo de vida. Nós, quando abandonamos tudo para seguir a Deus, o Senhor nos deu quantos pais, quantas mães que cuidaram de nós quando precisávamos. Precisamos abandonar os nossos pais para poder seguir caminhos que nós não conhecíamos. Mas o Senhor providenciou, com perseguições, com as provações, com as dificuldades, com não viver conforme a lógica desse mundo, não ter muitas vezes um dinheiro para comprar algo que você quer, mas que nunca faltou o necessário. Deus, meus irmãos, minhas irmãs, nos dá sempre 100 vezes mais. A lógica de Deus é a lógica da abundância. Não é a lógica matemática da retribuição. 100 vezes mais. Vivam essa experiência, meus irmãos, de abandonar algo por Jesus. Hoje. Escolham hoje algo para abandonar Jesus. Não só o que é errado. Abandonar coisas boas pelo melhor. Abandonar algo pelo tudo. Mortificar algo no seu coração, confiando que 100 vezes mais você será dado. É uma loucura, meus irmãos, minhas irmãs. É uma insanidade aos olhos do homem, mas para nós será a vida eterna. Lembro-me, e com isso concluo nossa pequena meditação de hoje, daquele filme Clara e Francisco, que conta um pouco da história desses dois santos, não é? Onde Clara entra no estabelecimento onde Francisco estava trabalhando, vendendo os tecidos do pai dele, né? Francisco já tinha sentido o chamado de Deus, mas ainda não tinha abandonado tudo. Clara, sem conversar com São Francisco ainda, também já tinha sentido o chamado de Deus, mas não tinha abandonado tudo ainda, mas já tinha aquela inquietação. Inclusive, ela foi comprar os tecidos para costurar a sua roupa de casamento, que ela pretendia demorar muito para poder adiar esse casamento. E naquela cena do filme, eu não sei se isso aconteceu de verdade, não encontrei isso em nenhum dos relatos dos escritos oficiais franciscanos, mas essa cena é muito ilustrativa porque ela mostra uma verdade muito profunda. E Clara, no final da negociação com Francisco, né, eles ainda estão no século, ainda estão no mundo. Aí Clara diz: Francisco, tu serás um grande guerreiro de Deus. Porque Francisco tinha ido para a batalha, né? Depois voltou e etc. Então, as pessoas pensavam que ele queria ser um guerreiro, né? E Francisco responde: tu serás Francisco, tu serás um grande guerreiro. Não falou de Deus, né? Tu serás um grande guerreiro. E ele disse: tu serás uma grande esposa. No final do filme, eles conversando, já perto da morte de Francisco, eles parece que lembram daquele encontro deles e Francisco diz: Clara, de fato, tu foste uma bela esposa de Cristo. E Clara responde: tu foste um grande guerreiro de Deus. De fato, meus irmãos, nem sempre nós alcançamos o sonho do jeito que nós gostaríamos. Mas nós confiamos que os sonhos de Deus, o que Deus tem para nós é muito maior do que os nossos sonhos. 100 vezes mais. Casas, amigos, irmãos, pais, mães, com perseguições. E no mundo vindouro a vida eterna. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.